Inovação. Estimular e aplicar a inovação. É isso que fazem as grandes empresas na hora de se manter à frente dos seus respectivos mercados. Mas como ser e se manter uma empresa inovadora? Aqui eu vou dar algumas dicas dessas grandes marcas da inovação no Brasil. A inovação, ela precisa ser primeiramente parte da cultura da empresa. Nós costumamos dizer que a inovação não acontece, ela sempre está dentro da empresa. E estimular isso é uma tarefa própria da diretoria. É necessário um ambiente favorável à inovação, porque se não houver esse ambiente, ela não vai acontecer. Uma segunda dica é que você precisa ter foco e planejamento. Inovar em tudo parece uma ideia fantástica, mas não é nada fácil realizar isso na prática. Você deve escolher as áreas em que você precisa de novas ideias e definir quais são os objetivos que você quer alcançar e os passos para chegar lá. E depois você precisa determinar as métricas para avaliar o sucesso dessa sua trajetória, ou seja, como você vai medir se essas metas foram cumpridas. A terceira dica é que todo funcionário, independente do seu cargo ou da sua área, ele deve ser estimulado a inovar. Na 3M, por exemplo, uma grande empresa, todos podem e devem ser intraempreendedores, é o termo que eles usam. E eles são avaliados pelas suas novas ideias. Os engenheiros do Google, por exemplo, eles podem utilizar até 20% do seu tempo para trabalhar em projetos pessoais. Já uma outra empresa interessante, chamada Buscapé, ela estimula os projetos internos que agreguem novos conhecimentos à empresa. Uma quarta dica é que é possível buscar a inovação também fora da empresa. Uma das estratégias pode ser buscar e comprar startups que tenham ideias novas e possam incrementar os seus serviços, né? Isso não é uma coisa muito fácil de fazer, mas se você tiver uma boa prospecção de mercado, você pode encontrar empresas novas, empresas bastante criativas e, aproveitando essas oportunidades, você pode somar esforços e fazer aí uma grande inovação no seu negócio. Uma quinta dica é que a inovação é colaborativa. Para a 3M, a interação com os seus clientes é essencial para descobrir oportunidades para novos produtos ou serviços. Por isso, a 3M leva anualmente mais de 7.000 consumidores para um centro de testes. Esse centro é que testa novos produtos e ali ela recebe e analisa o feedback dos clientes. A empresa também compartilha o conhecimento que está sendo produzido, mesmo que ainda ele não tenha utilidade com todos os funcionários, justamente porque eles podem repensá-lo e dar direcionamentos novos. O Google também tem o costume de testar os seus produtos com os seus próprios funcionários para identificar de cara quais são as possíveis melhorias. Veja que inovar hoje é fundamental para a sustentabilidade da empresa e não é uma coisa muito difícil de fazer. Siga essas dicas que o primeiro passo estará dado. Neste segundo bloco eu vou falar um pouquinho sobre uma situação que está acontecendo na economia brasileira hoje, que se chama estagflação. A reunião do Copom, que vai se realizar esta semana, ela vai enfrentar o dilema definido como estagflação. Esse é talvez o momento mais difícil para a autoridade monetária. A inflação em alta recomendaria subir os juros, mas a estagnação indica a redução de juros. As taxas devem ser mantidas, mas o Banco Central alertará que está atento à pressão inflacionária. As previsões do Boletim Focus, onde se consulta instituições financeiras, mostraram o cálculo médio dos analistas de mercado que são ouvidos aí pelo Banco Central.
O resultado foi um pouquinho menos de crescimento do que estava previsto para este ano, é algo em torno de 3,09%, e um pouco mais de inflação, uma taxa aproximada de 5,7%. Sobre o crescimento, é possível encontrar todo tipo de estimativa hoje no mercado. Tem gente prevendo taxa de 2%, tem gente prevendo taxa de 4%, e a maioria está em torno de 3%. Mas o número tem diminuído um pouquinho a cada semana. A inflação faz o caminho inverso. O dilema é sempre aquele: se deixar o combate à inflação de lado, o que se colhe é menos crescimento. A inflação reduz a renda, que diminui a capacidade de consumo, que tem sido o grande motor do pouco crescimento que nós temos. O Banco Central deve elevar os juros em algum momento no ano, mas eu não acredito que ele faça isso agora. Ele vai esperar que a inflação ceda um pouco neste futuro próximo para ver quando será necessário elevar os juros. Por enquanto, está testando a capacidade de influir sobre as expectativas através de uma série de declarações em que se compromete com o combate à inflação, e aí, se isso vai ser suficiente ou não é uma outra questão. No crescimento do PIB, o governo precisa criar um ambiente favorável aos negócios. Nós não temos como fazer mais crescimento aumentando o consumo das famílias e o consumo do governo. Nós precisamos de novos investimentos, particularmente do setor privado. O que tem acontecido até agora é só o uso das palavras. Em Londres, representantes do governo brasileiro disseram que os investidores devem vir para o Brasil e investir aqui porque não vão perder dinheiro. Bom que faço esses convites, isso é ótimo. Só que isso é parte do trabalho, mas o passo seguinte, que é criar oportunidades de um ambiente favorável ao investimento, além de mitigar o risco de mudanças aleatórias do cenário, não está sendo feito de modo a convencê-los, porque todo capitalista ele tem que correr risco. O que não faz sentido é aquele risco derivado da alteração das regras contratuais. Por aí, a gente não vai conseguir de forma alguma melhorar essas taxas de investimento que vêm caindo ao longo dos últimos anos. Pergunta dos telespectadores agora no terceiro bloco. Eu recebi R$100 mil de um imóvel vendido e a pergunta é o seguinte: onde eu aplico pretendendo resgatar esse valor em 3 anos? O primeiro passo para começar a aplicar qualquer tipo de recurso, qualquer soma, é descobrir qual é o perfil que você tem enquanto investidor e a partir daí estabelecer os objetivos. Para um perfil conservador, geralmente os investimentos com prazo de 3 anos, eles são feitos em CDBs, em fundos de renda fixa, em títulos públicos e poupança. Agora, se o seu perfil já é um perfil moderado, o gerente, provavelmente do seu banco, vai indicar outras opções, tá? Que podem ser fundos multimercados, títulos com prazos mais longos, inclusive os títulos atrelados a índices de inflação, que na realidade são os mais adequados para as épocas de hoje. Mas se no teu caso você for um investidor classificado lá como agressivo, a estratégia pode incluir outras aplicações, como fundos de ações, cotas de fundos de ações e outros investimentos variáveis que possuem um maior risco. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.